desenhista! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Para você que não me conhece, meu nome é Marjorie Mariana, eu sou professora de desenho realista. Bom, pessoal, eu já vou pedir para você entrar dando like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque assim você me motiva a cada dia mais a trazer conteúdos para vocês sobre desenho realistas que vão te ajudar na caminhada e na sua jornada como desenhista. E pessoal, se vocês querem realmente aprofundar e saber com muitos detalhes, passo a passo, como a gente faz um desenho realista, talvez do seu personagem favorito ou de alguém que você ama, vem se inscrever no meu curso e vem aprender comigo todo o processo do desenho realista. O meu curso se chama Universo Colorido e vai te ajudar a desenvolver as cores e toda a criatividade que tem dentro de você, trabalhando as suas emoções até a sua técnica, fazendo pessoas que você ama ou personagens que você é fã. Além de também conseguir desenhar, talvez, quem sabe, um cachorrinho ou um bichinho de estimação que você gosta muito. Então clica aqui no link, vem se tornar aluno, bora lá que eu vou te ajudar nessa caminhada e no seu processo. Toda vez que você tiver dúvida, eu vou estar aqui para poder te ajudar. E toda vez que você tiver suas dúvidas, eu vou estar lá no grupo de alunos para poder te responder e facilitar toda a sua trajetória. Então bora lá pro assunto do vídeo. O assunto do vídeo hoje vai ser como construir uma pele realista a lápis de cor. E eu espero que esse vídeo ajude você aí dentro da sua caminhada e no seu processo, tirando todas as dúvidas que você tiver. Então, bora pro vídeo, roda a vinheta. Bom, então para trabalhar a pele, né, eu primeiro preciso pegar a minha referência aqui, a minha foto referência, e eu preciso identificar as cores aqui e eu vou utilizar e as cores que eu vejo bem presentes aqui. Então é fácil de eu olhar aqui essa foto referência e eu perceber que aqui eu tenho um tom de marrom escuro e levemente talvez um preto a gente consiga utilizar aqui também. Descendo aqui a gente desce para um bordô ou até mesmo um vermelho, né, chega a ser um tom mais avermelhado. Aqui na parte de cima a gente vê levemente um tom laranja, e aí começa a entrar para um tom mais bege, levemente amarelado aqui para essa região também, tonalidades de areia. Então, a gente vai identificando as cores, né? Uma dica que você pode fazer para identificar é que eu faço desse jeito assim, ó. Eu fui testando algumas tonalidades e algumas cores que eu observei que dava para encaixar ali. Talvez nem tenha todas, talvez no meio do processo eu precise acrescentar alguma cor ou outra ali que de cara ali eu não vi, mas quando a gente foca o nosso olhar em um ponto apenas, a gente passa a ter um olhar um pouco mais apurado para a identificação das cores. E isso, gente, é treinado também. Então não adianta nada eu vir aqui e te ensinar literalmente que cor que você vai usar se você não começar a forçar isso e a desenvolver por si só o processo de identificação das cores da referência. Porque dessa forma você vai conseguir fazer qualquer outro desenho que você quiser, não só aqueles que você aprende na videoaula, tanto no curso quanto aqui também no canal do YouTube. Então, para você realmente desenvolver o seu aprendizado, você precisa entender que a técnica não é só utilizar lápis de cor e não é só um movimento da mão. A técnica ela também é apurada dentro do seu olhar e da sua perspectiva. Bom, e aqui tá algumas cores que eu separei pra gente utilizar nessa pele. Temos aqui Faber-Castell Super Soft, alguns tons Vibe da Atriz e também da linha Ecolapse Escolar. Assim, eu sempre prefiro trabalhar das regiões mais escuras com as regiões mais claras. Então eu sempre prefiro fazer essa transição do degradê dos tons escuros para os tons mais claros. Eu vou começar aqui com um tom um pouco mais marrom. É o número 784. Da linha Super Soft da Faber-Castell, e eu vou trabalhando sempre em movimentos circulares. Aonde eu sei que a dobra aqui dessa pálpebra, eu preciso deixar levemente definido, né? Então, eu já passo assim com a pontinha aqui, ó, mas eu não faço uma linha forte pressionando o lápis, não. Eu vou trabalhando aos poucos. E já quando eu vou avançando para a pele, o movimento vai sendo circular. Dessa maneira, a textura ela vai sendo construída à medida que eu vou também preenchendo, colorindo e sobrepondo essas camadas. À medida que eu vou avançando aqui também para essa região mais aberta, né, com essa sombra, né, que começa a ficar mais difundida, eu vou soltando a minha mão e vou fazendo um leve degradê. Então esse marrom ele passa a ser um tom um pouco mais fraco. Então aqui eu, além de pressionar um pouquinho mais, né, eu trabalho com mais camadas, com mais sobreposições. E aí, chegando aqui nessa parte mais embaixo, eu já vou soltando a minha mão, fazendo um movimento leve para que possa fazer o degradê aí, o efeito degradê. E nesse momento eu consigo aí ter, vocês podem perceber, um degradê do mais escuro para o mais claro.
Depois disso eu vou entrar com 806, que é um tom de marrom mais escuro, e vou começar a sobrepor. E aí essa tonalidade escura aqui vai gerando maior intensidade de sombra. Aqui para essa região aqui eu já vou colocar um tom mais avermelhado. Esse tom aqui é o lápis da atriz, um marrom telha. Ele pode ser utilizado como a cor Bordeaux também, né? Eu também observo que o Bordeaux cabe bem aqui. O Bordeaux normalmente é um nome dado pela Faber-Castell. Então a atriz ela utilizou o nome marrom telha aqui para se referir a esse tom de marrom aqui, né? Que é mais avermelhado, que é mais quente. Existe aqui também um tom de carmim, que é um roxo, né? Ou você pode colocar como roxo, que a gente pode misturar aqui nessa região. E aí aqui eu vou utilizar um tom de marrom mais claro para trabalhar um pouco essa base. Então eu vou misturar e vou avançar para essa parte mais clara. Aqui eu dou essa distância, eu tô deixando o papel em branco porque existe um tom ali mais claro, né? Então eu não vou avançar com esse marrom. Talvez só até aqui mais ou menos eu enxergo, vou passar ele de maneira bem leve, bem suave. Perceba que quase não vai fazer diferença, mas ali eu sei que é uma tonalidade levemente mais escura do que essa região aqui de baixo, tá? Sempre que a gente está trabalhando a pele, a gente precisa de fazer essas passagens, essas transições, esse degradê de uma maneira muito natural. Então, o tempo inteiro a pele ela vai exigir isso de nós. Ela vai exigir uma pintura mais bonita, né? Uma pintura em movimento circular e os tons em degradê, né? Eu vou avançando um ao outro e a sobreposição e a mistura também de cores. Aqui eu vou utilizar um tom de caramelo, que é um lápis da atriz também, só que da linha Vibes, né? Eu tô utilizando ele no lugar do ocre queimado, né? O meu ocre queimado da Super Soft tá bem pequenininho, então tô utilizando essa cor aqui, que elas são bem similares. Eu vou começar a dar essa misturada e esse tom aqui de pele mais bege, vamos dizer assim, levemente amarelado. Aqui para essa parte eu vou utilizar o tom de rosa pétala e vou começar a fazer uma base aqui mais rosada. Exatamente uma tonalidade de cor um pouco mais rosa que eu enxergo. Eu vou retornar levemente com o tom de carmim, um tom mais roxo. E utilizando o 785, que é um tom de amarelo claro, eu vou fazer a base aqui dessa região mais clara, de brilho, dessa pele. Com o tom de canela, que eu estou utilizando da própria Faber-Castell Eco Lápis, né, a marca da Grip, eu vou fazendo essa mistura e vou fazer um degradê também, avançando nessa parte que a gente acabou de trabalhar o amarelo, vou fazendo um movimento circular, já vai trazendo essa textura já para a pele e vou suavizando, né, a minha mão bem leve. Ainda vai dar a impressão aqui da parte mais clara, só que toda essa transição vai fluir de maneira bem natural, ela não vai ficar totalmente marcada. E aí eu volto com um tom de marrom escuro, agora eu vou pressionar um pouquinho mais, trazer sombra ali para essa região mais escura, vou reforçar ali alguns pontos. Aqui eu vou utilizar um tom de marrom, só tô utilizando o da atriz, que o tom do marrom da atriz ele é levemente mais quente, né? Ele é um marrom diferente do que a gente vê da Faber-Castell. Tá bem parecido com aquilo que eu tô observando aqui na foto referência. Tom de preto eu vou levemente demarcar a borda aqui. Eu tô enxergando aqui um tom mais escuro do tom marrom. Fazer um leve degradê descendo. Aqui eu sei que o intuito da aula é trabalhar a pele, mas já vou puxar alguns fios. Então firmo a minha mão.
E puxo o fio fazendo ele a pontinha o mais fina possível. Aqui acabou ficando grosso demais, ó, vou passar a borracha. Volto com um tom para construir a pele ali por baixo. E aqui eu não vou avançar com cílios não, tá? Vou avançar para a parte de cima agora da pele. Vou começar com um tom de areia, que é um tom do número 801, é um tom claro. Mais nessa região aqui da lateral. Vindo pela borda aqui, a gente vai trabalhar um tom de marrom mais claro, que vai gerando uma leve sombra. Então eu construo primeiro essa base, movimentos circulares e a mão leve, tá? Não pesa a mão. Um tom bem clarinho, mas dá pra enxergar, né? Um tom de areia. Vou utilizar agora um tom de marrom mais claro, 805 da Faber-Castell. E vou trabalhar rente aqui, essa região da dobra da pálpebra. A gente vai criando um leve sombreamento para depois gerar um volume aqui nessa região de cima. Aí, bem rente a essa pálpebra, eu vou utilizar o tom alaranjado. Bem de leve. Vou passar levemente o laranja aqui embaixo também. Trazer de longe essa cor. Vou voltar com aquele amarelo aqui, ó. E com esse mesmo amarelo, que é o 785 da Super Soft, eu já vou começar a sobrepor a camada aqui pra cima também. Eu não vou passar muito esse amarelo claro aqui nessa parte que eu trabalhei com o marrom e com o laranja, não. A gente vai voltar lá. Lá a gente vai trabalhar mais com o ocre queimado. Ele vai encaixar melhor essa cor ali, com o marrom. Aqui já na pele eu já tô fazendo sobre o areia, né? Essa tonalidade amarela clarinha. Aí levemente com esse tom um pouco mais quente, o 787, eu vou começar meio que emendar um pouco aqui. E vou trabalhar um pouquinho dessa tonalidade aqui, próximo a esse brilho que a gente tem. A gente trabalhou com esse tom amarelado. E vou fazer movimentos circulares avançando, mas eu vou fazer com a mão leve e os movimentos um pouquinho mais espaçados, para que essa transição aconteça bem natural. Esse lápis aqui é um lápis Blender. Ele é incolor e eu utilizo ele normalmente nas últimas camadas. Eu quero dar uma misturada aí entre as tonalidades que eu já usei. Ele vai meio que dar uma leve esfumada. O desenho colorido ele não esfuma igual o desenho preto e branco, mas a gente consegue esfumar com o Blender. Tem gente que usa o lápis branco, tá? Eu já não gosto de utilizar o lápis branco. Em certos pontos, assim, o lápis branco deixa o desenho bem esbranquiçado e eu não gosto do resultado. Mas você pode utilizar aí o lápis Blender, pode utilizar o cotonete para também dar uma leve esfumada, você pode utilizar até um pincel ou até mesmo o esfuminho. Então, aqui eu só tô trabalhando mesmo com a mistura das camadas em si. Agora, com o tom de ocre, que é mais amarelado, eu vou trabalhar essa mistura de cores aqui, essa cor marrom que a gente usou, e vou passar por cima do laranja também. E eu vou subir com a mão bem leve com esse tom de caramelo, que é o ocre queimado, aqui pra cima também, certo? Então eu vou fazer bem de leve aqui essa camada, já é a terceira camada, né? A primeira de areia, depois a segunda de amarelo bem levinho, e agora com o amarelo mais ocre. Agora eu vou utilizar o tom de marrom 783. Ele é um marrom levemente claro. Lembra um pouquinho aquele marrom camurça, mas o camurça ele ainda é mais neutro ainda, né? Um tom de marrom mais frio. Esse daqui
é um tom de marrom levemente mais claro. É como se fosse um marrom neutro, ele também não chega a ser um marrom quente, não. Ele é um marrom mais frio, é como se fosse um marrom mais claro. Bom, agora eu vou utilizar um tom rosa. Eu vou passar bem de leve, é um tom rosa normal, tá? Só pra deixar essa pele um pouquinho mais quente, um pouquinho mais natural. Tirar esse efeito tão amarelão, né? Que tá. E agora eu vou utilizar um marrom camurça, né? Que eu mencionei antes, mas só agora a gente tá usando ele. Bom, e para finalizar eu vou utilizar o 786, que é um tom bege de pele. Eu vou finalizar aqui essa construção. Essa parte aqui você pode perceber que tá um pouquinho mais clara, porque ela começa a emendar aqui com uma região mais clara de brilho, tá? Então eu deixei dessa forma. Ó, com a referência aqui, dá para perceber que eu posso esquentar um pouquinho mais essa área, então eu vou passar levemente aqui um rosa. Mas eu consigo observar que tá bem parecido, né? Vou passar de novo esse tom amarelo clarinho, né? Vou dar uma misturada aqui. Deixar essa pintura um pouco mais lisa. Com o marrom escuro, eu vou fazer alguns pontos aqui de textura. Eu tô observando. E eu vou usar o lápis borracha da Faber-Castell para trabalhar alguns pontos mais claros e fazer alguns pontos de textura mesmo. Vê que esse lápis borracha ele tira muito pouquinho, né? Então em alguns lugares ali eu achei que não foi o suficiente. Então eu vou vir com a borracha elétrica para fazer esses pontinhos. E ó, eu consigo fazer alguns pontos claros ali de brilho que já vai gerar ali uma textura um pouco mais evidente, né? Sempre vem com a borracha bem afiada. Ok, toda vez que eu passo a borracha elétrica, toda a marcação dela fica muito forte. Então eu tenho que vir dando uma esfumada aqui, ó. E aí eu utilizo o lápis borracha, dou uma esfumada. Ó, já suavizou bastante. E aí aqui, para suavizar mesmo, com bastante vontade, eu vou utilizar o tom 785, que é aquele amarelinho. Fazer um tom mais begezinho ali da pele. E vou passar onde eu utilizei a borracha. Não vou tampar tudo, tá? Porque senão o efeito que eu fiz com a borracha vai sumir completamente. Então eu vou passando aos poucos, eu vou tipo dando uma leve esfumada. Eu vou voltar com aquele tom 787, que é um tom de terracota da Faber-Castell. Vou suavizar aqui próximo dessa região. Para dar uns arremates finais, estou utilizando o rosa pétala. Fazendo um pouquinho mais dessa cor aqui presente. E vou utilizar o 801, que é aquela cor de areia, para colocar uma base aqui, ó. Nessa região da linha de marca d'água. Então, gente, toda a base, toda a construção de pele, ela é feita dessa forma. Agora basta você fazer e trabalhar da mesma maneira que eu ensinei aqui no restante do seu trabalho, no restante da sua referência, tá bom? Espero que essas dicas e macetes tenham te ajudado a compreender e para que você consiga desenhar a pele aí de qualquer referência que você estiver fazendo.
E aí, desenhista, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você consiga agora a desenhar peles com um pouco mais de facilidade, né? Quando você entende todo o conceito que eu expliquei aqui nessa aula, você consegue aplicar para qualquer outra foto referência que você queira desenhar também e trabalhar. Então, pega essa aula, se tiver necessidade de assistir de novo, reassista para você realmente entender direitinho. E você pode aplicar tanto nessa referência aqui, quanto em outra referência. E para você ter essa referência aqui que a gente está trabalhando, entra lá no meu canal do Telegram, o link está aqui embaixo também. Lá no meu canal lá vai estar as referências aqui que eu trago para vocês nos vídeos do YouTube. E mais uma vez, se você quiser se tornar aluno e aprender passo a passo como esse processo ele é feito, clica no primeiro link da descrição, que lá você vai conseguir se matricular e se tornar aluno do meu curso Universo Colorido. E eu vou te ajudar aí no seu processo, na sua caminhada de desenhista. Eu vejo você no próximo vídeo, um grande abraço, fique com Deus!